Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No Jornal da Câmara de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental. A gente sabe que o período da enchente foi um dos momentos mais trágicos que o Rio Grande do Sul viveu e ele deixou marcas profundas no emocional e no psicológico das pessoas que foram atingidas. E para falar sobre como o município tem atuado com essas pessoas, nós estamos hoje com a psicóloga e coordenadora de saúde mental do município, Marta Fadrique. Marta, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Marta, quero antes de tudo que tu nos explique, né? Por que foi necessário esse atendimento específico para essas pessoas? Quando nós passamos em maio, junho, e principalmente todo o mês de maio, pela situação das enchentes, das abrigagens, da necessidade de uma grande parte da população se deslocar e viver essa experiência de lidar com a perda dos seus espaços, com a perda até do desenho da cidade que conheciam, nós entendemos a partir de alguns estudos que falam de como é que fica a saúde mental das pessoas depois de alguns desastres, que são situações que infelizmente já aconteceram em outros lugares do país e do mundo. Começamos a pensar e a entender que nem todas as reações emocionais que as pessoas têm depois de uma situação de desastre são necessariamente uma patologia mental. O trabalho mais importante a ser feito quando uma população, uma comunidade em grande escala, como uma cidade como Porto Alegre, passa depois de um desastre, é preventivo e não curativo, depois que as doenças se instalam. Então, por exemplo, nós começamos a trabalhar lá no início ainda de maio com as equipes, os psicólogos que trabalharam em abrigos, todas as pessoas que foram para os abrigos, com a ideia de primeiros cuidados psicológicos, que entende que há uma grande parte de reações emocionais, físicas, até cognitivas, que é esperado diante de uma situação como a que a gente viveu. Então, por exemplo, hipervigilância, dificuldade de descansar, insônia, muita tristeza, muita ansiedade. Essas características, essas reações, elas não são necessariamente uma doença mental quando elas acontecem no meio de um desastre. Quando a gente consegue fazer uma intervenção pontual já no início da situação, a gente consegue evitar, inclusive, em muitas situações, que isso se torne um problema mental maior. Então, todo o trabalho iniciado com saúde mental nas unidades de saúde vem com o objetivo de não patologizar aquilo que é esperado. Marta, e para você que também é psicóloga, antes de tudo, como é que é para os profissionais lidarem com esse tipo de situação? Porque a gente sabe que todo mundo estava num momento fragilizado, Porque eu acredito que seja impossível um gaúcho que não conheça alguém que não tenha sido atingido pela enchente. Sim, e mesmo quem não foi diretamente atingido, não perdeu sua casa, perdeu outras coisas, Então, na verdade, todos nós vivemos isso. Mas, como profissionais, também é muito importante nós nos reconhecermos nesse sofrimento e entendermos a partir de nós e a partir de quem está vivendo a situação de uma forma mais intensa, a necessidade de compartilhar as experiências. Toda abordagem que a gente faz nos acolhimentos, por exemplo, em unidades de saúde, nas formações atuais dos profissionais, quando necessário, nos encontros que nós fazemos, há um início de escuta e de compartilhamento de experiências. Quando a gente pode compartilhar experiências e vidas, a gente pode prevenir muitas vezes até características mais traumáticas dessas experiências. É esperado um aumento de um certo adoecimento das pessoas, mas o que a gente está tentando é que esse aumento não seja de uma forma tão intensa para que as pessoas não sofram tanto. Então, a escuta sensível, a escuta sem intervenção, a escuta que não promova, estimula a curiosidade pessoal e sim que faça com que as pessoas possam relatar o que elas viveram no seu tempo, da sua forma, é um dos grandes potenciais para que as pessoas possam lidar com o que estão vivendo. Uma questão importantíssima para nós é ajudar as pessoas a entenderem que recursos elas já têm, emocionais, comunitários, sociais, familiares, para lidar com as situações que elas vivem. Isso também ajuda bastante. E uma outra ferramenta muito importante que esse trabalho nas unidades de saúde permite
é uma coletivização das potências, né? Um trabalho mais comunitário, onde as pessoas possam se encontrar com outras que viveram aquilo que elas também viveram e compartilhar experiências, saberes, soluções, né? A gente precisa de alguma forma, e aí isso se faz através de grupos principalmente, devolver às pessoas a potência e a capacidade de lidar com seus problemas e com as suas condições. Claro, né? Contribuindo naquilo que é necessário para que elas tenham essa circulação, esse compartilhamento. E vocês perceberam também essas dificuldades nos voluntários, esse sofrimento nos voluntários também, Marta? Os voluntários foram fundamentais para aquele primeiro momento em que a gente, todos nós, Estado, né, a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, na verdade também, pudéssemos lidar com aquele impacto. Né? Mas sim, muitas vezes as pessoas transformaram o sofrimento em ação, indo se voluntariar, e isso foi muito bonito, foi muito importante. Mas a gente também entende que é impossível manter uma política com voluntariado, né? Então, o voluntariado foi fundamental para aquele momento inicial, para aquele primeiro mês todo de maio, né? Que a gente entende que maio inteiro foi um mês de um desastre. E depois a gente precisou, então, tanto ajudar, né, em relação aos voluntários, quanto assumir a parte que os voluntários faziam, nós como Estado, né? E sim, a capacidade de ajudar, ela foi fundamental para muita gente poder, então, contribuir, se voluntariar, mas ela não resolvia todos os problemas do sofrimento e da angústia que era ver as pessoas sofrendo, né? Então, uma parte, sim, do trabalho feito em maio era escuta ao voluntariado e aos profissionais que já eram também inicialmente contratados para trabalhar nos abrigos, por exemplo, né? E uma outra escuta muito importante foi nos lugares de resgate, né? Também nos pontos de resgate, nos diversos pontos de resgate maiores ou pequenos que se criaram pela cidade, né? Marta, e uma curiosidade enquanto leiga que eu tenho, como que vocês conversam com as pessoas em relação a essa validação do sofrimento? Porque muitas pessoas perderam, eu, por exemplo, perdi um animalzinho, mas eu não podia chorar porque eu não perdi um parente. Tem pessoas que perderam a casa, mas a família estava toda viva. Como é que funciona para vocês lidarem com essas questões? Porque a pessoa está sofrendo ali, mas aquele sofrimento dela parece que não é reconhecido. Na verdade, não existe sofrimento maior ou menor quando se fala da pessoa, né? Perdas são vividas por nós da forma como cada um pode viver, então não há uma métrica de sofrimento, né? Então o sofrimento de alguém que perdeu uma casa, para esta pessoa, né, pode ser tão grande para alguém que perdeu outras coisas. É claro que a gente entende que a população que ficou mais vulnerável precisava de mais abordagem e precisa até hoje, né, de um acompanhamento, mas a perda, até por exemplo, como eu mencionei antes, a perda do desenho da cidade, né? Ela é profunda para as pessoas. Então, uma forma muito importante de ajudar a prevenir agravos em saúde mental é validar o sofrimento de cada um, né? Sem uma métrica que possa dizer quem está sofrendo mais ou menos, né? E a forma de fazer isso é, sim, de uma escuta qualificada, de uma escuta que não julgue. O não julgamento, ele é fundamental. A possibilidade de trazer informações corretas também, né? De evitar, contribuir, multiplicar informações que não sejam, de fato, conferíveis, ou que a gente possa ter tranquilidade em dizer, né? Que a gente não caia em boatos, por exemplo. A possibilidade também de fazer com que as pessoas encontrem em si, né? E na sua comunidade, formas de lidar com aquilo também é importante. Mas a partir do momento em que a gente não julga o sofrimento e a postura e a subjetividade de cada um, a gente permite que as pessoas possam se expressar. E isso é fundamental, como eu já disse, para evitar agravos em saúde mental. Quando alguém, passando pelo que nós passamos, diz, eu estou tendo uma crise de ansiedade, né? A gente acolhe isso, mas a gente não precisa buscar necessariamente já um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de ansiedade. Porque, bom, quem passou pelo que nós passamos pode ter momentos de muita ansiedade, né? Quando as pessoas estão tendo reações emocionais a um desastre, elas estão tendo algo adequado ao que elas estão vivendo, e isso fala, inclusive, de uma qualidade de saúde mental. Quando essas reações se estendem, né, se mantêm por meses, de uma forma cristalizada, sem alterações, a gente começa a pensar, então, em patologizações, né? Em alguma coisa que precisa de uma outra intervenção. Isso é fundamental porque uma das coisas que nós aprendemos assim de início
lá nas primeiras experiências, é que também não se deve medicalizar, né, todas as situações, né, que às vezes a medicalização pode até trazer, naquele momento pontual, pode até trazer alguns riscos. Então, a forma de abordar as questões de saúde mental inicial e que tem se estendido é na unidade de saúde, porque a unidade de saúde está mais próximo da comunidade, né? São serviços que estão ali nos bairros e que foram atingidos da mesma forma que alguns bairros, né? E que estão abertas, né? Nós temos todas as unidades de saúde funcionando de alguma forma, mesmo as que têm a estrutura física fechada ainda, pelas condições de reestruturação. Todos esses ensinamentos que tu nos traz hoje aqui, Marta, são importantíssimos e a gente sabe que o município está preparado para atuar com essas pessoas, diretamente com elas. Então eu quero que tu nos explique, né, como que está funcionando esse serviço, porque a gente sabe que ele é um serviço com menos burocracia, sem necessidade de encaminhamentos. Então se tu puder nos explicar como está funcionando, por favor. A gente entende, a questão que nós vivemos na enchente nos reforçou uma concepção de saúde mental que nós já vínhamos trabalhando no município, que é a saúde mental, ela é transversal, ela acontece, né, em todos os níveis da saúde, e ela precisa ser reforçada na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde, basicamente, né, essencialmente. Então, nós, quando começamos a reforçar o trabalho de saúde mental de acordo com a necessidade das enchentes, né, nós entendemos que ele precisava ficar ao acesso direto na comunidade. Assim como uma pessoa que precisa de um atendimento de saúde procura a sua unidade, faz um acolhimento, a saúde mental é da mesma forma. Então, se alguém chega numa unidade de saúde hoje, principalmente nos bairros mais atingidos, né, procurando um atendimento de saúde mental, vai ter uma acolhida ali na própria unidade de saúde. Saúde mental é uma função da unidade de saúde, mesmo quando não tem um profissional específico da saúde mental. E isso a gente vem fazendo, esse reforço a gente vem fazendo de concepção, né, de investimento para que a gente possa, de fato, iniciar o atendimento ali. Porque nós entendemos, por exemplo, que as equipes de saúde mental adulta e de infância e os CAPs são média e alta complexidade. Nem todo mundo vai precisar chegar lá. Né? Principalmente quanto mais reforço de atendimento de saúde mental a gente tiver nas unidades de saúde, a gente entende que menos necessidade de encaminhamentos a gente vai ter. Então as pessoas chegam no acolhimento da unidade, né? E de acordo com a demanda, nós temos em algumas unidades, não temos em todas as unidades da cidade, mas em muitas delas a gente já tem um atendimento de saúde mental feito ali a partir do acolhimento na unidade de saúde. E esses atendimentos, eles são individualizados, são grupos de apoio, como é que funciona? A nossa concepção de trabalho da saúde mental na atenção primária se chama cuidado compartilhado, né? Que é uma forma de entendimento que a gente não encaminha dentro da própria unidade. Então, pode ser feito esse atendimento numa consulta conjunta com o profissional que está acolhendo, num atendimento individual, num agrupamento de pessoas que faz sentido naquela região, por exemplo, de idosos, né? Num atendimento que se estenda por algumas vezes, mesmo que não tenha psicoterapia, porque a gente preconiza que não se faça psicoterapia na unidade, pelo seu caráter mais preventivo e pelo seu caráter também temporário, até porque as pessoas demandam da unidade diferente do que demandam de um CAPS, por exemplo. Então, as possibilidades de atendimento são variadas de acordo com a necessidade e com a realidade daquele grupo, daquela unidade de saúde. E esse atendimento, ele deve se estender por mais um período? Ele já tem uma data para findar? A gente tem algumas atividades funcionando como projeto até o fim do ano e a gente também já tem alguns reforços em equipes multidisciplinares, que são essas equipes, então, com profissionais de outras especialidades que dão suporte dentro da unidade de saúde, que iniciam de setembro a outubro e aí se estendem um pouco mais pela cidade e que têm um caráter de continuidade, que não vão se estender. Então, esse projeto inicial das enchentes, sim, né, assim, mais concentrado, por exemplo, na região norte, termina no fim do ano, mas essa experiência tem sido tão importante para nós que a gente pretende que ela se estenda pelos próximos anos. E quais têm sido os principais desafios, assim, na tua perspectiva, Marta, em lidar com saúde mental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? Acho que um dos mais importantes tem sido desmistificar um pouco o que é atendimento em saúde mental, né? Até porque a gente tem aí uma cultura atravessada, né? Atravessando, né, a nossa experiência, o nosso fazer sempre, e não tem como ser diferente,
que é das pessoas entenderem que atendimento de saúde mental é consulta com psiquiatra, diagnóstico, uso de medicação e psicoterapia, que são sim recursos de saúde mental, mas não são os únicos. Então um grande desafio tem sido torcer de alguma forma, tanto para os profissionais quanto para a comunidade, o que é um atendimento de saúde mental, né? Porque é natural, a gente tem aí acesso à informação de uma forma cada vez mais fácil, né? E que traz às vezes alguns problemas, porque as pessoas muitas vezes chegam já se diagnosticando, né? E buscando um atendimento especializado, né? E aí a gente também tira a potência da unidade de saúde e do atendimento comunitário e do atendimento local, que tem uma capacidade de contextualizar, né? E a gente sabe, Marta, que uma das frases mais ditas pelos voluntários durante o período de enchente foi que ninguém fica para trás. E é bem isso que a saúde está fazendo, né? Mostrando que ninguém fica sozinho nesse período. É o nosso principal objetivo, sim. E a gente sabe que agora o Setembro Amarelo ele é um mês, né, dedicado fortemente à saúde mental. Ainda bem que a gente tem um mês que ocorre essa promoção de saúde mental e a Secretaria está trabalhando nisso firmemente também, né, Marta? É isso aí, a ideia é que a gente possa cada vez mais ter um trabalho preventivo para não chegar a agravos importantes, para prevenir situações que nos levam a falar do Setembro Amarelo, né? A ideia do Setembro Amarelo é que ele possa, de alguma forma, chamar a atenção para os riscos maiores, mas o nosso objetivo é que a gente possa, de alguma forma, cada vez menos precisar disso, né? Marta, então, quase chegando ao finalzinho da nossa conversa, eu quero que você reforce, então, o recado de que as pessoas podem buscar esse atendimento mais específico, então, agora mais facilitado. Deixe esse recado pra gente. Nas regiões, então, mais atingidas pelas enchentes em Porto Alegre, nós tivemos um reforço, né, nas unidades de saúde, de atendimento de saúde mental, que está aberto a partir do acolhimento nas unidades, né, que as pessoas podem solicitar, podem buscar, pedindo ajuda, né, para poder lidar com as suas questões de saúde mental, com as suas preocupações, entendendo que esse atendimento não é necessariamente especializado, mas que vai estar lá para acolher as demandas das pessoas. Marta, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque ele é de extrema valia, né, nesse momento que a gente vive, e que continue, né, vida longa a saúde mental. Isso aí. Então, essa foi a Marta Fadrique, psicóloga e coordenadora de saúde mental aqui do município de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode conferir mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!